Paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a sua casa, a sua família, que Deus te dê um dia ricamente abençoado na presença do Senhor. Somos mais do que vencedor, aleluia, glória a Deus. Deus abençoe, Deus te guarde, que Deus te proteja. Entrega teus caminhos ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Grandes coisas o Senhor fará em nossas vidas. Não olha para o ano que está acabando, não. Olha somente para Jesus. Acredita, aleluias, no mover, no trabalhar do Senhor, na tua casa, na tua família. E você é mais do que vencedor. Te convido, você que não é inscrito, se inscrever neste canal, a compartilhar, aleluias, a dar o seu like. Glória a Deus, e o Senhor ele te dá a recompensa. Amém. Traga uma mensagem para nossos corações. Se encontra em João, capítulo 11, versículo a seguir. Aleluia. Diz assim: Maria era aquele que tinha ungido o Senhor com um unguento, e ele tinha enxugado os seus pés com seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. E mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu ama. E Jesus, ouvindo isto, disse: Esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava Marta e sua irmã e a Lázaro. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, estamos diante aqui de uma passagem bastante pregoada. Alguns de vocês já conhecem a história de Lázaro, aleluia, onde fala que Lázaro adoeceu. E Jesus ali, ele amava Lázaro e sua irmã Marta e Maria. E chega um dia que Lázaro fica enfermo, adoece. E Jesus não estava ali naquele local. E elas mandam ali avisarem a Jesus que Lázaro estava enfermo. Glória a Deus. E Jesus ali, ele não vai. Quando ele recebe a notícia que Lázaro estava enfermo, glória a Deus, ele não vai, mas ele lança a palavra. Glória a Deus. Porque tem momento das nossas vidas que a gente quer algo imediato. Quando a gente clama a Jesus, a gente quer que Jesus opere na mesma hora, no mesmo momento. Aleluia, mas não é assim. O Senhor, ele sabe o tempo de agir. O Senhor, ele sabe a hora de chegar. Aleluia. Glória a Deus. E ali mandaram-lhe, pois suas irmãs, dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. Jesus amava Lázaro. Glória a Deus. Então ali eles vão. Jesus, ouvindo isto, disse: Esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Glória a Deus. Jesus lança ali a palavra, que aquela enfermidade não é para a morte. Glória a Deus. Porque tem enfermidade que não é para a morte. É para que o nome do Senhor venha ser glorificado. Glória a Deus. Aleluia. Ora, Jesus amava Marta e a sua irmã e a Lázaro. E ouvindo que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Glória a Deus. Não é porque o Senhor, ele me ama e te ama, que ele vai agir no momento que a gente pede. O Senhor, ele sabe a hora de chegar. Glória a Deus. Aleluia. E assim falou, depois disse-lhe Lázaro: O nosso amigo dorme, mas vou despertá-lo do sono. E disseram, pois, os seus discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Mas Jesus dizia isto da sua morte. Eles, porém, cuidavam que falava do repouso do sono. Então Jesus disse-lhe claramente: Lázaro está morto. Os discípulos ali pensavam que Jesus estava falando que Lázaro estava dormindo. Aleluias. O sono carnal, mas Lázaro já estava morto. Jesus disse: Lázaro já está morto.
Glória a Deus. E fogo por amor de vós, de que eu lá estivesse, para que acreditasse, mas vamos ter com ele. E chegando, pois, Jesus, achou que já havia 4 dias que estava na sepultura. Jesus chegou ali, já havia 4 dias, aleluia, que Lázaro estava na sepultura. Glória a Deus. E ouvindo, pois, Marta, que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Disse-lhe Marta a Jesus: Senhor, se tivesse aqui meu irmão não teria morrido. Glória a Deus. Marta leva ao encontro de Jesus e diz: Senhor, se estivesse aqui meu irmão não estaria morto, não teria morrido. Glória a Deus, aleluia. Mas Jesus chegou, glória a Deus, aleluia. Jesus sabe o tempo de agir, de chegar. Glória seja o nome do Senhor. E diz aqui: mas também agora sei que tudo quando pedires a Deus, Deus te dará. Disse-lhe Jesus: teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Marta pensou que Lázaro iria ressuscitar na ressurreição do último dia. Mas Jesus é a ressurreição. Jesus chegou naquele lugar. Glória a Deus. E disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que viver e crê em mim nunca morrerá. Crês tu nisto? Glória a Deus. Ainda que esteja morto, viverá. Eu não sei o que é que tem se considerado morto aí na tua vida, mas quando Jesus chega, Jesus tem o poder de ressuscitar. Aleluia. Se você crê, Jesus tem o poder de ressuscitar o teu sonho, os teus projetos, a tua saúde. Quando Jesus chega, Jesus ressuscita. Jesus tem o poder de ressuscitar aquilo que para nós é considerado morto. Glória a Deus. Disse ela: sim, Senhor, creio que tu és Cristo. Aleluia, o Filho de Deus que havia de vir ao mundo. Tendo, pois, Maria chegado onde Jesus estava, e vendo, lançou aos seus pés, dizendo-lhe: Senhor, se estivesse aqui meu irmão não teria morrido. Assim como Marta, Maria também disse: Senhor, se estivesse aqui meu irmão não teria morrido. Aleluia. Muitas vezes a gente queremos colocar Jesus na parede. Queremos que Jesus opere um milagre no nosso tempo. Mas Jesus, ele sabe o momento de agir. Ele sabe o momento de trabalhar. Muitas das vezes a gente questionamos ao Senhor: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, isso não teria acontecido, fulano não teria morrido, não estaria assim enfermo. Aleluia. Mas o Senhor, ele sabe o momento de chegar. O Senhor, ele sabe o momento de agir a nossa causa. Aleluia. Jesus, pois, quando viu a chorar, também chorando os judeus com ela, vinham, moveu-se em espírito e perturbou e disse: onde puseste? Disseram-lhe: Senhor, vem ver. Jesus chorou. Jesus, ele se compadece com o nosso sofrimento. Jesus, ele, aleluia, ele se compadece, aleluia, com o nosso sofrimento. Glória a Deus. E Jesus chorou ali. Aleluia. E disse, pois, os judeus: vinde como o amava. E alguns deles disseram: não podia ele, que abriu os olhos do cego, fazer também com que ele não morresse? Sempre julgadores vão existir. Aleluia. Glória a Deus. Mas Jesus tem poder de fazer o milagre, de abrir os olhos do cego, de curar a mulher enferma, e, aleluia, de ressuscitar. Esse é o Deus que tem poder. Glória a Deus. E disse Jesus: tirai a pedra. Marta, a irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Aleluias. Marta ali, naquele momento, já estava sem fé, porque já havia 4 dias. Glória a Deus. Porque, aleluia, o defunto já cheirava mal.
Glória a Deus. Mas Jesus mandou ali tirar-se a pedra. Aleluia. Jesus ali está nos dizendo para mim e para você, tirar a pedra. Tira a pedra da dúvida. Tira a pedra da incredulidade. Glória a Deus, por mais que cheire mal. Mas quando Jesus chega, Jesus tem o poder de ressuscitar. Então Jesus manda você tirar a pedra. Tira a pedra da incredulidade. Tira a pedra, aleluia. Glória a Deus, da dúvida. E quando Jesus chega, ainda que cheire mal, ainda que esteja, aleluia, sem expectativa nenhuma de vida, mas quando Jesus chega, ele ressuscita. E Jesus tem o poder de ressuscitar sonho. Jesus tem o poder de ressuscitar a tua saúde. Glória a Deus. E disse Jesus: não te hei dito que se creres, verás a glória de Deus. Se creres, verás a glória de Deus. Aleluia. Porque quando a gente crê, a gente vê, aleluia, o trabalhar, o agir de Deus. E tiraram, pois, a pedra onde o defunto jazia. E Jesus, levantando os olhos para cima, disse ao Pai: graças te dou por me haveres ouvido, pois eu bem sei que sempre me ouves. Mas eu disse isto por causa da multidão que está em redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo isto, clamou com grande voz: Lázaro, vem para fora. Glória a Deus. Jesus ali orou ao Pai. Aleluia, glória a Deus. E o Pai sempre ouve. Aleluia, o Filho. Glória seja o nome do Senhor. Ele clama, ele ora ao Pai e ele determina uma ordem. Ele diz: Lázaro, vem para fora. Glória a Deus. E Lázaro ressuscita. Aleluias. Ele ouve a voz do Mestre. Aleluias. E ele vem para fora. E os que estiveram mortos saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixa, e o seu rosto envolvido no lençol, disse-lhe: Jesus, desligai-o e deixam ir. Aleluia, glória a Deus. Jesus, ele tem poder de ressuscitar. 4 dias Lázaro já estava morto. Mas quando Jesus chegou naquele lugar, houve vida. Aleluia, aquilo que estava morto viveu. Glória a Deus. Então, quero te dizer que aquilo que é considerado morto para você, Jesus vai chegar aí primeiro. Jesus chegou aí. Jesus está trazendo vida. Jesus está, aleluia, ressuscitando. Mas para que isso venha acontecer, você precisa tirar a pedra. Tira a pedra da dúvida. Tira a pedra da incredulidade. Porque Jesus está, aleluia, mandando eu e você tirar a pedra. Tira a pedra da dúvida. Aleluia. Tira a pedra do será. Aleluia. Tira a pedra. Glória a Deus que Jesus ele vai operar um milagre. Então, não sei o que é que tem considerado morto aí na tua vida, na tua casa, na tua família. Acredita que Jesus tem o poder de ressuscitar aquilo que está morto. Lázaro tinha 4 dias, aleluia, e para aquele povo ali não tinha mais expectativa de vida nenhuma. Mas Jesus, ele tem o poder. Jesus é a ressurreição e a vida. Aquele que crê nele, ainda que esteja morto, viverá. Amém? Toma posse desta palavra. Que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe a tua família, que Deus te conceda a bênção, conceda a vitória. Em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe.